A gente tem que aproveitar isso como sinergia, cada um faz aquilo que sabe fazer. Então, nós somos muito bons em produzir um produto de extrema qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nas redes sociais e nos canais de comunicação do Sales Clube. Eu sou Pedro Ribeiro, head de comunidades da casa, e estou começando mais um podcast Pode Ser Elite. É o segundo episódio da nossa segunda temporada. Você que está aí e nos segue já, lembre-se que o Sales Clube é uma empresa que promove e potencializa estruturação comercial e aceleração comercial para empresas do mercado brasileiro, através de educação, capacitação, mentoria e tecnologia. Nós temos imersões, nós temos uma comunidade, nós temos programas presenciais aqui em São Paulo, que acontecem na nossa sede, de onde estamos falando aqui agora, no nosso estúdio de podcast, a Sales Village. E se você já está aí no Spotify, no YouTube, esmaga o dedo no like, ative o sininho das notificações para você se lembrar todo episódio que nós postarmos deste e dos nossos outros podcasts. Distribua, compartilhe este podcast com líderes e empreendedores, pois o objetivo dele realmente é inspirar você que é líder, você que é empreendedor, trazendo histórias e trajetórias dos membros da nossa comunidade, sempre com um repertório de mercado novo. E hoje nós vamos falar com uma potência empreendedora do Oeste catarinense. A história começa em 1984 em Santa Catarina, então é uma empresa que já tem mais de 40 anos. A Enel não produz somente sofás, ela produz produtos de alto luxo, conforto, com design autoral. E hoje eu recebo o Júnior, que é um empreendedor da segunda geração da empresa, para falar desse produto, que vem do Oeste Catarinense, mas é tão bonito e confortável que seu design poderia facilmente estar em Milão. Júnior, é um prazer receber você aqui no nosso Pode Ser Elite. A gente está muito animado para entender a sua jornada empreendedora e conhecer mais sobre esse mercado de luxo de sofás. Pedro, agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui. Inclusive, só um ano de Elite, poder estar participando já do segundo episódio do Pode Ser Elite, que com certeza vai ser mais um sucesso do Sales Club. Então, ter chamado a atenção de vocês para ser convidado, para mim é uma honra, um orgulho falar um pouquinho da nossa história. É uma honra para nós, Júnior. Estamos muito gratos pela sua gentileza de trazer a sua experiência empreendedora e nos contar também sobre sofás, desde a engenharia, o design, como são fabricados e a melhor forma de vender. Afinal de contas, vocês estão conosco a gente estava falando ontem, né? Vocês estão conosco há um ano, encaminhando para um segundo ano de comunidade e tem uma trajetória empreendedora fantástica e sabem muito bem vender esse produto de alta complexidade, porque não é um sofá, como eu disse, não é um sofá como é um sofá com design autoral e de altíssimo padrão, altíssimo luxo. Pra gente começar, Júnior, fala um pouco para nós sobre a sua trajetória empreendedora, desde a fundação da Enel, né, pelo seu pai, até o momento que você assumiu a empresa e os desafios que você encontrou aí nesse caminho. Bom, a Enel, como a maioria das empresas da nossa região, nós estamos numa cidade pequena e numa região que não é a mais conhecida do estado de Santa Catarina, que todo mundo pensa de cara no litoral. Nós estamos lá no oeste. O outro lado, né? No outro lado, próximo à divisa com a Argentina. Então, tudo lá era mais difícil naquela época. Mas essa história, ela até começa um pouquinho antes, né? Porque eu acho que tem uma palavra aí que nós vamos mencionar, que é acreditar. E o meu pai, ele saiu da casa dos pais dele aos 14 anos de idade, lá do interior, propriedade rural muito pequena, vivendo de subsistência, porque ele tinha um sonho e ele acreditou. Ele queria ser empresário, aos 14 anos de idade. Aí ele saiu de Vila Progresso e foi para Lajeado, que já era uma cidade maior, estudar em seminário. Onde ele fez o que hoje é o ensino médio, segundo grau, na época, e depois foi parar em Porto Alegre. Nunca fez uma faculdade, mas Porto Alegre mexeu com ele, porque ele foi para a cidade grande, ele viu tudo que podia acontecer, e ele lá cumpriu um primeiro objetivo, que era até os 18 anos assinar em cima de um carimbo que tinha o nome dele, que na época isso significava que a pessoa já tinha chegado a algum lugar. E assim ele assinou como um dos gerentes da Brahma de Porto Alegre já aos 18 anos. E antes dos 20 anos ele já tinha um escritório de contabilidade, porque ele é técnico em contabilidade, que na época valia para ser contador, não era contador, era técnico. O técnico poderia assinar um balanço de uma empresa, o DRE. Exatamente.
Então, com esse técnico, ele associou com outros 2 amigos, fizeram um escritório. Mas ele não ficou satisfeito porque ele entendeu que ele queria ser empresário de indústria. Uhum. Então ele veio parar em Chapecó, Santa Catarina, onde ele conheceu minha mãe, e acabou fazendo uma sociedade com meu avô materno, que até o fim da vida do meu avô foi o melhor amigo dele. Os dois Que foram legal. muito, muito bem juntos. Uma Assim. relação muito positiva, sogro-genro. Sogro-genro. Eles foram parceiros até o último momento. Começaram um negócio no ramo de serraria, não foi bem. Foram Uhum. pro o sudoeste do Paraná, uma cidadezinha chamada Boa Esperança do Iguaçu, outra serraria, e aí começaram a acertar devagarinho, abriram uma filial em São Lourenço do Oeste, que é onde nós estamos hoje, Sim. para beneficiamento de madeira, e depois uma em Pato Branco. Isso nós estamos falando anos 70, anos 80. 73, eu lembro que nós fomos morar em São Lourenço do Oeste, Uhum. e aí eles abriram no Paraná essa serraria porque tinha uma oportunidade Sim. lá, e depois vieram abrir filiais nos anos 80 em São Lourenço do Oeste e Pato Branco. Mas era um negócio pequeno para 2 famílias, porque aí a minha mãe, a filha mais velha também, e os irmãos dela começaram a entrar no negócio, ficou pequeno. Meu pai resolveu sair do negócio em 1984 para dar espaço, porque ele e meu avô eram muito amigos, mas não tinha espaço para todo mundo numa Sim. empresa pequena. E aí começa a história da Enel, porque ele acreditou lá atrás, aos 14 anos, que ele ia ser empresário, passou pelo escritório de contabilidade, pelas serrarias, beneficiamento de madeira, e precisou outro negócio para sobreviver. Como em São Lourenço do Oeste tinha quebrado uma indústria de estofados e estava para locação, e ele saiu da outra sociedade, ele alugou essa empresa em Uhum. 1984, Eles dão no sonho de ser industrial. de ser industrial. Ele alugou essa empresa, não só barracão e instalações, como até as tesouras. Uhum. Porque quando ele saiu da sociedade com o meu avô, ele saiu com uma chácara que tem até hoje, manteve, e não saiu com dinheiro, saiu com um barracão em um terreno que não era dele, alguns equipamentos, e na cabeça de madeireiro, o que ele pensava? Precisava ter caminhão para transportar, era o principal. Uhum. Aí ele comprou 2 caminhões para transportar os sofás, mas não tinha nem as tesouras para cortar o tecido e nem as Sim. máquinas para costurar e assim por diante. Então foi um começo bem difícil, e aí vem a outra palavra, que além de acreditar, porque começar um negócio nessa situação não é tão fácil, e essa empresa tinha 8 funcionários apenas, era muito pequenininha, e uma reputação ruim no mercado, tanto Uhum. que tinha ido Tem mal. que ser todo o trabalho de recuperar a marca e a confiança dos consumidores, fornecedores, parceiros. Exato. Aí ele precisou de dinheiro. Aí vem uma outra palavra que ele nos ensinou muito ao longo do tempo, não só para mim, como para os meus irmãos, que é crédito. Não só crédito no sentido de ir no banco e pegar dinheiro, mas Uhum. também, inclusive. Mas crédito no sentido de se fazer ser acreditado, que as pessoas acreditem em você, porque ele precisava que os colaboradores daquela empresa acreditassem que aquele novo empreendedor ia fazer dar certo aquela empresa que já tinha dado errado, que o banco emprestasse dinheiro, que os fornecedores fossem entregar a mercadoria e que os clientes fossem comprar o produto. Então é uma corrente de crédito. Nós aprendemos assim. Então ele nos dizia: você não precisa ter dinheiro, as pessoas precisam acreditar em você, precisam te dar crédito àquilo que você faz. Proteja o seu nome, né? Nada é tão Proteja o seu importante nome. quanto o seu nome. E tudo isso ainda, né, Júnior, num cenário de hiperinflação. Anos 80, a economia brasileira em farelos. Então, logo que aconteceu isso, ainda era governo militar, né? João Figueiredo, mas logo em seguida teve aquela questão da primeira eleição, Redemocratização. redemocratização, onde deu aquele problema com o Tancredo e entrou Sim. o Sarney, e logo veio o Plano Cruzado, que foi uma bolha que durou 1 ano e pouquinho, se eu não me engano, levou todo mundo à euforia e logo estourou. Passou rápido a alegria. E aí, assim, a empresa tinha 1 ano e pouquinho, 2, passando por isso, 3 anos, e meu pai, usando dessa ideia de que as pessoas têm que acreditar em você, conseguiu um financiamento no Banco do Estado de Santa Catarina, Badesc, e construiu a sede própria logo de cara, onde ele tinha alugado eram 300 metros quadrados, construiu 2.500 metros quadrados. Então assumiu um compromisso grande Bem para grande. pagar, bem grande.
E isso Pra acompanhou época mais ainda, né? mais ainda, e para a situação, e para aquele Uhum. cenário de inflação. E aí veio todo um trabalho que levou 10 anos. Então, em 1994, a empresa não tinha saído do chão ainda. Sim. Era uma questão de sobrevivência. Porque de 84 a 94, além do plano cruzado, plano Bresser, plano verão, plano. Quem viveu essa época, quem não É. viveu vai ter que pesquisar, né? Uma série de planos que deram errado, ainda tem o confisco do Collor, o impeachment do Collor, né? Que acabou depois se anunciando. Que aí foi o derradeiro, né? Uhum. Naquela época do Collor lá, que sequestrou a poupança de todo mundo, aí o mercado sumiu. 10 anos muito, muito complicados, né, Ju? Assim, É, quem sobreviveu a esses 10 anos tem muita história para contar sobre resiliência, sobre coragem e sobre adaptabilidade, né? então, sabe que às vezes as pessoas perguntam como que a gente sobreviveu e eu fico pensando que eu nem sei responder, porque Uhum. foi só no trabalho mesmo, na força, na correria, de parar desesperado no final do dia e sentar num passeio assim na frente da fábrica e, né, Uhum. você não conseguir pensar o que fazer, mas E você já estava trabalhando na Enel desde 84? Quando e como você entra? então, quando ele começou em 1984, eu tinha 15 anos de idade. Uhum. E aí eu estava estudando meu segundo grau pela manhã e à tarde eu comecei a acompanhar ele, porque Sim, não tinha funcionários sim. no escritório, era ele Era necessário. e eu era o office boy, o ajudante, e com isso eu aprendi muito. Aí eu fui fazer minha faculdade aí em Pato Branco, que era próximo, ia todo dia de ônibus e voltava, toda noite de ônibus e voltava, e trabalhava o dia inteiro na empresa. Então eu já estava junto e isso foi talvez a maior escola da minha vida, né? E eu daí nunca mais saí. Então eu só sei fazer INEL na minha vida, né? Sou formado em administração de empresas, mas eu digo que eu sou formado em administração da empresa INEL. Eu vivi isso, né? Então eu segui com ele. Meu pai, como ele sempre acreditava em tudo, ele acreditou até na política. Então, em 1992, já antes dos 10 anos da empresa, naquele turbilhão que a empresa ainda Uhum. estava complicada, ele foi candidato a prefeito Olha da só. cidade, De São Lourenço do Oeste. São Lourenço do Oeste. Não deu certo. Aí ele voltou para a empresa, mas ele sempre teve uma participação comunitária com Lions Club. Ele foi Era um homem governador, público na essência. na essência, ele sempre gostou disso. Então ele foi governador do Lions Club, então ele sempre dividiu muito o tempo dele entre a empresa e a atividade pública e as atividades sociais. Uhum. E aí com isso sobrava para mim, né? Sim. Eu tinha que aprender de qualquer A empresa, forma. digamos, ela foi talvez caindo no seu colo por essa vontade do seu pai em se envolver na coisa pública. Exato. E além disso, ele nunca bloqueou nenhuma oportunidade para mim, nunca Uhum. bloqueou o acesso. Então isso é importante, porque muitos pais, muitas empresas familiares seguram muito o acesso, Sim. seguram, e aí depois reclamam que o sucessor não conseguiu dar conta. Mas você tem que dar o acesso, e eu tive esse acesso, não posso reclamar de maneira nenhuma. Eu tive a oportunidade, e espero ter abraçado da maneira correta essa oportunidade. Legal. Damos um salto no tempo. Você. A gente estava até falando ali, subindo no elevador, esquentando os motores para o podcast, que em algum momento você se percebeu sendo o sucessor, o CEO da Enel, o dono e a pessoa que tinha que pensar na estratégia, na expansão. Quando se deu isso e como foi para você é, se acostumar, se é que você teve tempo de se preparar, mas se acostumar com essa nova posição, já precisando pensar realmente lá na frente, não só numa próxima sucessão, mas na construção do legado, na continuidade de construção do legado do seu pai e na construção do seu legado, né? Como segunda geração na companhia. Então, Pedro, nós tínhamos chegado ali por 94, que foram 10 anos que praticamente nada aconteceu. É, Aí veio o plano real. Aí nós conseguimos começar a planejar porque deu um alívio na inflação. Então Uhum. aquela urgência de apagar o incêndio todo dia virou um tempo daquilo foi para o planejamento. E aí trabalhando junto com nós dois e já tinha entrado nessa época na empresa o Sandro, meu irmão mais velho depois de mim, cuidando da parte industrial, que também sempre foi muito importante e muito rigoroso com os critérios de Sim. qualidade, nós começamos a melhorar muito o produto e fazer planejamentos de expansão das áreas de venda.
Isso foi uma co-direção, digamos assim, e isso me facilitou muito, porque eu não Sim, tive que cair tudo no colo de uma vez só. E aí a gente construiu isso junto, e em 2004 meu pai acabou sendo eleito vice-prefeito na chapa legal, conseguiu a de outra vitória. pessoa, e aí ele se distanciou Uhum. bem da empresa mesmo. Em 2008 ele acabou assumindo a prefeitura. Então aí foi uma fase que veio mesmo. E aí, lógico, vem todo aquele comparativo com o meu antecessor, que era meu pai, que é uma pessoa que mostrou ser empreendedora e que eu tinha que dar conta disso. E aí a coisa tinha que acontecer. E a empresa tinha que ser preparada para continuar melhorando o produto, para ampliar as áreas de venda. E começava a vir meus irmãos mais novos, então também tinha que preparar essa estrutura da governança. Uhum. E desde muito cedo eu preparei, com apoio de pessoas competentes, Sim, a organização da empresa para essa governança, onde nós criamos todas as holdings familiares, legal. estruturamos tudo isso há muito tempo. Lá nos idos de Uhum. 2004 mesmo, a 2006, 2007, não lembro exatamente as datas, nós estruturamos isso no nosso acordo de cotistas, que isso dá paz para trabalhar numa empresa Com toda familiar certeza. agora para frente. E aí a gente já tinha começado lá em 1997 com um design assinado. Nós somos uma das primeiras empresas que teve uma Exatamente. designer CLT dentro da empresa, Uhum. criando produtos. Que é a Daniela Daniela Ferro, Ferro. que até hoje assina para nós, hoje com Conhecemos no escritório. evento da semana passada aqui na Casa Petra. Isso. Espetacular o evento que a Enel fez. Agradeço vocês terem ido nos visitar, conhecer um pouco do que a gente faz, porque é, esses eventos são justamente para mostrar aonde a gente consegue chegar com a qualidade e o E design a dos qualidade é nossos. incrível. Não só o design, mas o que me impressionou muito foi o conforto. É realmente um padrão de excelência que eu não tinha experimentado ainda. Depois da pandemia, isso reforçou muito, né? As pessoas começaram a valorizar o bem-estar dentro Com de certeza. casa, e aí o conforto foi para outro padrão. Então, os Exatamente. produtos, não só nosso, como de outros bons colegas de profissão que a gente tem Sim, aí, sim. melhoraram bastante. Como foi essa ideia? A gente já começa a ter aqui na nossa conversa um encontro muito claro de tradição com inovação. A Enel produz um produto tradicional, está num segmento tradicional que é a indústria, que tem todas as suas nuances de, de ser das formas de negócio mais antigas, né? Desde a Revolução Industrial, nós estamos falando de 250 anos. Então, tradição, ela tá nesse fato, ela tá no fato de ser um produto que está nos lares de todos os brasileiros, mas não é uma commodity, é um produto de altíssimo luxo. Como a inovação, ela já encontra lá nos anos 90, com a Daniela Ferro, que era uma colaboradora da Enel, assinando os designs. Como foi essa ideia tão inovadora que você comentou que foi uma das primeiras do mercado? A Enel foi uma das primeiras do mercado a fazerem isso. Então, é um choque, porque na época a gente lançou alguns produtos com o design tão diferenciado que eles foram se tornar sucesso de vendas de 3 a 5 anos depois. Uhum, Tiveram que amadurecer no mercado, porque o mercado era muito tudo igual. sim, Então você pegava, era conjuntos de sofá, a gente não vendia a peça, a gente vendia. Tinha sofá de 3 e 2 lugares, o conjunto, sim, tinha o terno, que a gente falava assim, que era o 3 1 e 1 ou 3 2 e 1 lugares. Então você vendia um conjunto. E com o design a gente começou a vender a peça. Um sim. sofá combinando com uma poltrona. E o Uhum, mercado, lógico, já tinha algum mercado para isso no Brasil, mas dava para contar nos dedos. Então, parecia que não ia dar certo. Aí você enfrenta várias resistências. sim. Até Do que chega lojista, do do representante, representante. Então, e aí você precisa vender para criar o resultado para continuar sim, investindo. Então você acaba cedendo algumas pressões, dá um passo para frente, outro para trás e vai ajustando isso. Aí um produto vai dar certo, outro dá muito certo e aí você começa a animar e ir por esse caminho. Mas você começa com um percentual pequeno da linha de produtos sim. até chegar ao ponto que é hoje que quase toda a linha tem design assinado, não só pela Daniela Ferro, como excelente. Outros designers também, né? Hoje nós temos Fabrício Ronca, Estúdio Razeira, nós temos Plataforma 4,
Nós temos vários nomes assinando. Para quem tá nos assistindo aqui agora, que é de São Paulo e a região aqui, né? Onde as pessoas encontram produtos da Enel? Em quais lojas? Então, as melhores lojas de alta decoração vão ter um produto ou outro. Sim. Num mercado como São Paulo, a gente tem muito produto exclusivo para determinados clientes. Certo. Então, procurando nas lojas, você vai encontrar numa loja um produto, na outra loja outro, porque cada uma tem um estilo e tem o seu mercado próprio e define seu mix de produtos que E vai ela trabalhar. coloca a marca própria da loja no sofá. Também. A Enel, ela produz com a sua marca própria, como também faz private label para algumas grandes marcas que têm uma força de mercado muito grande e por isso é viável também trabalhar dessa forma, porque são excelentes produtos com alguém que sabe vender o produto, né? Mas se você que está nos assistindo um dia vier aqui na Sales Village, a sede do Sales Club, você vai ter a oportunidade de sentar em produtos Enel, pois a Enel decora a nossa sede aqui com muito brilho. É outro fator de orgulho para nós, né? Em pouco tempo de parceria já ter os produtos aqui na nova sede e espero que durem aí para fazer uma imagem positiva. Muito legal. Júnior, eu sou um fã do estado de Santa Catarina. Eu já estive lá em várias cidades, inclusive no Oeste já visitei Chapecó, e eu percebo que existe um DNA diferenciado para empreendedorismo no estado. O quanto você coloca esse fator como um dos fatores de sucesso ali de toda a trajetória da Enel, né? Então, não só de vocês, são da família, né, fundadora, que são os empresários, mas também das lideranças, das pessoas ali da cidade que trabalham junto. O quanto tem esse DNA empreendedor ali no Oeste catarinense que gera uma força para a Enel? Eu acredito que a nossa região é especial mesmo. As pessoas são muito boas, a equipe que a gente tem é maravilhosa, formada lá. Mas eu acredito que o Brasil todo é muito trabalhador e muito empreendedor, né? Que a gente tem empresas aí para todo estado que você olha que surgiram de pequenas iniciativas e que estão fazendo sucesso mundo afora. Mas especificamente a nossa região realmente é um celeiro de grandes empreendedores, de lá saíram grandes nomes. Sim. Tem nome de rua aqui em São Paulo e pontes que eu vejo por aí andando de gente da nossa região, da agroindústria, que criou empresas lá e vem virar nome de rua e ponte aqui em São Paulo. Então eu acho que sim, que devemos ter um grande potencial empreendedor e a nossa cidade especificamente é formada por empresas que foram fundadas na nossa cidade. Então é empreendedorismo de lá. Nós temos hoje grandes empresas alimentícias na nossa cidade. Sim. E, inclusive, hoje uma delas de mais destaque já é multinacional, uma das maiores multinacionais de alimentos do mundo, produzindo na nossa cidade, mas porque adquiriu uma empresa local que já era importante e já tinha ficado grande. Isso numa cidade pequena como a nossa. Sim. Se você pegar Chapecó, como você mencionou, Concórdia, Ceará, são cidades que todas saíram grandes empresas de lá que têm participação nacional imensa hoje, né? Inclusive indústria metal mecânica também, hoje está forte, tecnologia. Cooperativas, né? Cooperativas. Como a Aurora, por exemplo. Muito bem lembrado. Lá em Chapecó. Exatamente. Legal. Júnior, hoje a Enel não vende apenas um móvel, como a gente já falou, que ela vende um design autoral. Então é uma venda de valor, que é algo que a gente passa por esse tema aqui nos nossos treinamentos, nas nossas imersões. Qual que é o grande desafio para vocês que são a indústria e dependem do representante e do lojista lá na ponta para executar essa venda de valor? Vamos começar lá da indústria. Quais preocupações que vocês precisam ter com relação, como você disse, no caso do Sandro, que é o teu irmão que cuida da parte de P&D, de qualidade. As preocupações que vocês precisam ter com qualidade, com acabamento. E também aproveitar o gancho dessa pergunta, fala para nós assim, de uma forma mais resumida, para leigos, como é produzido um sofá? Então, o processo começa muito antes da produção, né? Para você ter um produto de qualidade, você tem que ter um bom projeto. E o projeto também já é um passo seguinte a um briefing bem feito. Sim. Então, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo muito a fazer isso. Quando a gente vai desenvolver o produto, a gente tem que saber o mercado que quer atingir,
para saber que ele vai ficar competitivo e que vai atender as necessidades daquele mercado dentro dessa competitividade, tanto de design, quanto de conforto, quanto de durabilidade do Uhum. produto. Primeiro passo, quando eu falei que o Sandro entrou lá na parte de produção muitos anos atrás, foi ser teimoso com a qualidade. Então, a tradição dos 42 anos da Enel prega muito isso. Isso já é Sim, muito visível. O produto dura pra caramba. Então, as legal. pessoas procuram trocar por outro 17, 20 anos depois. A gente ouve muito depoimento, porque sujou o tecido tá feio, o produto saiu de moda, mas tá inteiro ainda. As pessoas querem 17 anos. 20, 25, a gente tem casos aí Incrível. até demais. Mas aí a pessoa pede pro entregador, leva esse para mim lá na casa da chácara, na casa da minha tia, Hum. porque não quer jogar fora, porque ainda está inteiro. Ela aproveita numa casa de veraneio, na casa de um familiar, doa É, ou vende para alguém. porque ele ainda tem tempo de função a cumprir. Então, essa qualidade é a tradição. Agora, quando entrou o design, o acabamento, a alfaiataria do sofá e o conforto, que isso vem com o tempo, aí começa a entrar no projeto do produto. Então a gente chama lá quem vai desenvolver o produto, um dos nossos designers ou a nossa equipe interna de estilo, e passa o que, que a gente quer. A gente quer um produto confortável para sala de TV, para Uhum. living, recepção, enfim. E aí esse trabalho é feito e os materiais são alocados de maneira que atinja aquele objetivo. Então, hoje a gente tem fornecedores homologados, só 3 fornecedores de espuma. Então, Sim. meu comprador não pode aproveitar a melhor oportunidade de uma fábrica que ele não conhece a qualidade. Não que as portas estejam fechadas, mas vai ter que homologar. Um fornecedor de madeira, porque a nossa madeira ela é certificada e rastreada, o que é muito Uhum. raro no nosso ramo no Brasil, porque isso não é exigido, mas a nossa é certificada e rastreada. Então, todos os materiais, eu não vou falar um por um, são conferidos, a gente tem testes de qualidade em todos os setores. Aí, depois de um projeto bem feito, materiais bem feitos, eu tenho que trabalhar esse material bem feito. Então, nós temos CNC em toda a preparação. Corte de espuma, de tecido, de madeira, tudo é CNC. Então, Para quem não sabe, a CNC é um corte automatizado via um projeto que é colocado num software. E essa isso. máquina tá ligada a um computador. Me corrija se eu tiver falado alguma Não, besteira. é CNC controle numérico computadorizado. Então, tudo é feito num software levado para a máquina que vai Uhum. executar esse processo da maneira Perfeito. correta. Então, quando você tem a madeira, a espuma e o tecido por CNC que saem de um projeto, tudo vai vestir melhor, tudo vai Sim, dar um vai ter um acabamento. encaixe melhor ali dentro de todas essas partes. E esse encaixe não é só acabamento, como é estrutura, porque as peças estão se encaixando perfeitamente. Uhum. Aí vem a parte da manufatura, aí entra a mão do estofador, da costureira, dos profissionais, são a parte mais importante da nossa equipe, né? Que são as pessoas que vão colocar o talento para que esse produto saia direitinho lá na frente. E é quase um trabalho artesanal ou é de fato um trabalho artesanal? A, prepara Esse acabamento a do sofá. preparação dos itens principais, madeira, espuma e tecido, tem tecnologia. A parte de unir tudo isso e colocar em cima da estrutura e montar um sofá é completamente artesanal, Completamente completamente manual e manual. artesanal. Aí é a E, mão da pessoa. entendi. E como vocês treinam e capacitam essas pessoas? E obviamente também melhoram elas Então, ano a ano. como nós não estamos dentro de um polo moveleiro, a gente não tem mão de obra pronta disponível, porque a nossa região é um polo alimentício e Uhum. agroindústria. Então a gente tem que desenvolver a nossa mão de obra. Como nós temos 42 anos na empresa, nós temos muitos funcionários com 30, 35 anos dentro da empresa. Então, eles são os responsáveis por passar este conhecimento. Então, as novas pessoas têm um onboarding muito bem feito pelo nosso RH, com a cultura, o código de ética, tudo isso da empresa e o que, que a empresa espera do produto. Aí, essa pessoa vai ter um padrinho lá dentro que vai ajudar ele, vai dar o treinamento e vai ficar à disposição para ajudar nas dúvidas. O treinamento é longo, demorado, até essa pessoa poder Uhum. assumir uma função de destaque. Sim. Por isso que os funcionários mais antigos estão nas funções onde demanda mais da mão do Sim. profissional, artesão e estofador. Sim. Mas essas pessoas vêm aprendendo e vêm subindo dentro da empresa até chegar no ponto de atingir esse padrão que a gente precisa. Legal.
Júnior, como foi o primeiro, eu digo, estalo que você, o Otávio, o Daniel, toda a turma lá que lideram, né, a Enel tiveram com relação a, bom, por 40 anos nós chegamos até aqui, mas agora a gente precisa de ajuda para uma estruturação comercial, para a gente criar a nossa máquina comercial e levar a Enel para 80, 90, 100 anos. Como aconteceu isso? E aproveito para perguntar como você e a Enel chegaram até o Sales Club. Bom, a evolução vem em etapas, em camadas. Então, até 2007, eu fazia sozinho a parte de gestão comercial e gestão da empresa. Uhum, Em 2007, nós contratamos um gerente comercial. Aí a certo. coisa já começou a mudar e seguir por um caminho mais profissional de vendas, Uhum, mexeu bastante com a equipe, e isso tudo vai vindo em camadas. E já que você mencionou o Daniel Otávio, então eu falei do Sandro, que foi o primeiro que entrou, depois veio o Daniel, veio a Ana Maria, que é temos a minha Ana Maria irmã, também. e agora o Otávio, que é meu filho, que já seria a terceira geração, está aprendendo conosco também, está assumindo uma arte da empresa. Mas aí a gente já tinha essa estrutura de todos os irmãos dentro. O Daniel é muito focado na parte administrativa, logística, supply da empresa. Sim, A Ana Maria cuida da nossa parte de lojas e marketing das lojas, e o Otávio está no nosso marketing. Então é bom mencionar que a equipe é forte, eu não faço isso sozinho, com além de certeza, com toda certeza. a nossa equipe. Aí, o nosso gerente comercial e nós, o Gelson, que já veio aqui, também o Uhum, nosso uhum, gerente, percebemos que a gente precisava um pouco mais de método, sim. porque até então era no talento. Uhum, E tanto o Gelson como a nossa equipe de representantes tem muito talento. Por isso que a Inelli cresceu com toda sucessivamente. certeza. E de 1994 a 2014, a 2013, a Inelli cresceu todos os anos. 2014 foi aquele ano que começou a dar aquela movimentação do governo, Copa do Mundo ali, eleições, e confundiu um pouco, e nós tivemos um período ruim. Ah, foi a pior recessão da história da economia brasileira, né? E você É, estava comentando comigo que há uma correlação entre o crescimento da Enel e a evolução do PIB, né? Se o PIB é, cresce, a Enel cresce. Pode crescer até mais. Se o PIB cai, pode até cair mais o crescimento da Enel, o pode faturamento. ser totalmente proporcional. Então, 15 e 16 nós tivemos queda no PIB, nós tivemos queda Uhum. no tamanho da nossa empresa. E aí, depois, 17, 18, depois do impeachment e greve de motoristas, foi um período bem confuso. Aí teve uma Sim. mudança total de governo em 2019. Houve um período um pouco melhor, veio a pandemia. Então, você Uhum. primeiro vai lá embaixo, depois tem aquele boom. Então, foi uma confusão. E aí, nós vimos que o talento é muito importante, né? Não chegaríamos Uhum. aqui sem o talento da nossa gerência comercial e equipe Sim. comercial, falando em vendas, assim como o talento da nossa equipe falando em fábrica, só que em fábrica nós já tínhamos processo em produto. E aí, de repente, começou a cair a ficha que nós poderíamos ter processo em vendas, uma coisa que realmente não tínhamos pensado. E aí, pesquisando e procurando, nós começamos a receber informações do Sales Club. Sim. Então, a gente já tinha resolvido dar uma guinada na imagem da nossa empresa em 2023, e que culminou em 2024 a gente fazer um primeiro evento exclusivo nosso para clientes e profissionais aqui em São Paulo, na Casa Melhoramentos. Primeiro evento 2024, Uhum. primeiro evento em 2025, em janeiro de 2025. E aí coincidiu que eu já tinha amadurecido, já vinha olhando o Sales Club, Sim. já tinha amadurecido a ideia de vir aqui e vir na primeira imersão 360 em fevereiro de 2025. Exatamente. Está fazendo um ano, Você veio junto com o Otávio. junto com o Otávio. E aí, naquele momento mesmo, a gente já saiu daqui como elites, porque a gente viu que daqui a Sim. gente ia fazer uma coisa diferente, porque algumas chaves mexeram. A Sim. chave do processo de vendas, organizar a empresa para não só correr atrás de venda, como também sofrer vendas, que é uma palavra que eu não esqueci É. desde a primeira É. imersão, né? Sofrer vendas, que envolve todo o marketing, o nosso processo. E aí a gente começou a entrar nessa parte do processo e começou a documentar isso. E hoje a gente já está com apenas um ano sentindo a diferença de trabalhar assim, de unir Legal. o talento da nossa equipe comercial com um processo bem estruturado. Muito bom, muito bom. E aí, para quem não sabe, né, quando você vem aqui na imersão
Sales Club, na Sales Strategy, você conhece a nossa comunidade Elite e tem a oportunidade, se fizer sentido, obviamente, de entrar para que a gente execute junto com você e sua empresa a nossa metodologia de máquina de vendas para estruturar a sua área comercial e fazer essa união de genialidade e talento com metodologia e ciência, porque a gente fala muito aqui que venda é ciência, venda tem método e dá para escalar e aumentar o resultado das empresas através dessa metodologia. E aí também nós firmamos, né, Júnior, a parceria de ter o Mobiliário Enel aqui na nossa sede, que ainda era um projeto naquela época, e a gente veio para cá esse ano, desculpa, em 2025 viemos aqui para essa nova sede e temos aqui o Mobiliário Enel abrilhantando o nosso espaço. E aí, qual é o grande desafio com relação a você precisar de terceiros vendendo o seu produto? Que não é um produto de alta complexidade. Eu diria que ele não é de alta complexidade na venda. Talvez ele não tenha um ciclo longo, como é uma venda de um software de alto ticket. Mas você tem que provar valor. Tem método para vender o valor do luxo e da exclusividade. Como é esse dia a dia? E aí já unindo com as nossas metodologias aqui também, Júnior, o dia a dia de depender de um representante ou de um lojista para vender o seu produto na ponta. Como potencializar e fomentar o giro desses produtos? Então, a gente tem que aproveitar isso como sinergia. Cada um faz aquilo que sabe fazer. Então, nós somos muito bons em produzir um produto de extrema qualidade, com extremo conforto e um design diferenciado. O nosso representante, porque o nosso ramo, como ele é um B2B, né? É muito relacionamento e confiança com esse lojista, porque todos os fabricantes querem estar nas melhores lojas do Brasil. Ali é a porta. As melhores lojas do Brasil são aqueles que sabem pegar um produto muito bem feito e colocar dentro da casa do consumidor. Exatamente. Dizer para o consumidor que aquilo é bom, que confie tanto na marca da indústria quanto na marca dele, lojista, que estão em sincronia para colocar um produto durável e de qualidade dentro da casa dele. Então, o lojista sabe vender lá na ponta, o representante faz essa ponte e nós sabemos fazer a industrialização. Os desafios são que esse representante autônomo, ele não trabalha exclusivamente para nós, ele tem outros compromissos e precisa atender os compromissos deles e a gente tem que respeitar isso. Então, a gente tem que mostrar para o nosso representante que a gente é competente no que faz para que a gente fique bem localizado na pasta dele. Que se ele tenha 4 ou 5 fábricas, o meu desejo é ser a primeira. Nós já somos... que ele dê prioridade 0 para a Enel, a venda dos produtos. Exato. Então, em algumas pastas, a gente já é o primeiro. Em algumas, a gente é o segundo ou terceiro. Não é culpa dele. Eu tenho que fazer com que ele queira puxar a minha pasta como a número 1. De convencimento. Exato. Então, eu tenho que trabalhar esse desafio de ser a número 1 na pasta dele, porque ele é a ponte que o meu cliente lá confia no relacionamento que tem com ele, que ele vai fazer um bom trabalho e vai assumir junto comigo a responsabilidade junto ao lojista, e eu tenho que chegar lá. Então, tem que fazer essa sinergia para que o meu produto esteja lá na loja. Esse é um desafio, porque são camadas que têm que ser conquistadas. Eu nem diria superadas, como conquistadas. E eu tenho que trabalhar para fazer isso, para chegar lá. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar reforçando a minha marca para que o consumidor também busque o produto. Aí tem todo um trabalho que vai além para ajudar o meu representante também, minha equipe comercial, a chegar lá. Um trabalho de posicionamento, de reforço da autoridade e da confiança da marca Enel, né? Exato. Não é toda empresa que tem 40 anos no Brasil. Você já fala muito sobre essa tradição. 42 anos recém-feitos agora, dia 1º de fevereiro. Parabéns. Então, obrigado. Parabéns. É uma história que a gente realmente se sente marcado com ela e a gente trabalha para isso. Mas já que você mencionou a autoridade, quando a gente começou a fazer os eventos privados aqui em São Paulo em 2024, hoje, nós terminamos 2025 46% do faturamento acima de 2023, 20,5% em 2025 sobre 24%. Mas excelente. Lá de 2023, que foi o primeiro evento, ao terceiro que nós acabamos de fazer, nós fechamos quer dizer, antes do terceiro, né? O terceiro foi agora em janeiro, 46%. E a gente está só começando o trabalho de processo, né?
Um desses 2 anos nós já tínhamos o acompanhamento do Sales Club, e o Uhum. primeiro foi uma coisa nossa, assim, de despertar. Cara, vamos jogar a nossa marca, nosso produto é muito bom e nós estamos muito discretos. Sim, Vamos sim. mostrar, vamos para São Paulo. É um passo grande. A gente já fez muita feira aqui, que foram muito importantes anteriormente, mas esses eventos privados, com clientes convidados, eles nos projetaram em outro padrão e faz parte do processo que a gente está escrevendo, né? E que eu penso assim, né? O teu produto ele tem exclusividade. Então, se você vai para uma feira que até determinado momento ela foi importante, você pode acabar sendo só mais um na multidão de várias indústrias e empresas de imobiliário, né? Se você faz um evento exclusivo como é o evento que vocês fizeram, de altíssimo nível, altíssima qualidade na Casa Petra, e você convida as pessoas certas para que elas estejam ali com você, e você ainda aproveita a semana de um grande evento, né? Que foi uma das estratégias que você adotou, e outros também acabam fazendo isso. Você consegue atrair a pessoa certa na hora certa para um local exclusivo que só tem Enel e muito bem decorado, que chama muita atenção. E com a possibilidade, que eu vou dizer que é meio óbvio, mas de você experimentar o produto. E as combinações, né? As mesas de centro com o sofá combinando, as poltronas, as cadeiras. Então, esse último evento na Casa Petra, ele já marcou uma evolução sobre os anteriores. Foram excelentes os eventos na Casa Melhoramentos, mas aí nós estávamos num endereço melhor e numa Uhum, estrutura muito boa de casa também, o que ajudou bastante. E a experimentação que você falou é fundamental, né? É diferente de você mostrar um catálogo. E nós, ali com 1.000 metros de exposição, a gente tinha a linha completa. E você veja que dá para dizer, isso não é oficial, não existe isso, mas dá para dizer que houve uma semana do design imobiliário em São Paulo naquela semana, uhum. porque tinha em torno de 60 eventos acontecendo na cidade e uma grande feira importante, muito boa, da qual a gente participou por anos. Só hoje a nossa estratégia é ter particular, não quer dizer que a feira não é boa, ela é muito boa. E, e nesse evento a gente já marcou mais um passo na questão do quanto premium e quanto diferenciado está o nosso produto e o quanto a gente quer trabalhar a exclusividade e atenção para o nosso cliente Sim. para que ele confie nisso em nós, que a gente está ali fazendo um trabalho para dar para ele atenção, porque dentro do nosso processo de vendas, o que a gente está montando lá com o nosso CS, por exemplo, que é Uhum. o sucesso do cliente, é dar Sim, atenção para esse cliente. exatamente. Então, a gente quer o sucesso do cliente, porque o cliente nosso, primeiro, ali é o lojista, para depois chegar no consumidor. Se ele não tiver sucesso com o nosso produto, não tiver comprar, vender e realizar o objetivo de meta dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a gente quer mostrar nesse evento não só o produto, mas a nossa proximidade e o quanto a gente quer trabalhar pelo sucesso dele, atendendo É. exclusivamente clientes convidados nos nossos eventos. E outro marco foi porque a Enel tem uma linha com 200 opções de revestimentos para cada sofá. Entre essas 200 tem couro natural. Mas a gente não tinha um produto que foi desenvolvido especificamente para couro natural. Esse ano a gente lançou, que vai receber uma marca à parte, uma coleção específica para couro natural, porque aí é um produto que já foi desenvolvido não para receber como opção, mas para ser original em couro. E também lançamos a nossa linha de complementos de móveis em madeira natural, madeira laminada e em metal, Uhum. para complementar com nossos estofados, para facilitar para o lojista que ele tenha o mesmo acabamento do acessório do sofá no móvel complementar, Sim. porque pegando de empresas diferentes, a gente tava com esse problema de conciliar o nosso pezinho do sofá com a mesa de centro que você tem em casa. Então agora Sim. você consegue conciliar E a tudo mesa isso de centro é da Enel também. da Enel. É Você uma também, unidade nova que a gente vocês também fabricam e produzem essas. em metal, madeira e Legal, laminados. legal. E Júnior, você estava falando quando você veio aqui a primeira vez com o Otávio há um ano e pouquinho. Algumas chaves foram ativadas, né? Quais chaves foram essas? E nesse primeiro ano, o que vocês já implementaram que deu resultado concreto, resultado real até agora, essa jornada de elite e que vocês entendem que foi positivo? Então, acho que a grande chave foi sair do apenas feeling e opinião para dados.
Uhum. Então, assim, como eu falei, a nossa equipe é muito talentosa, então a gente tinha metas, sempre teve metas na Sim. empresa, mas essas metas, elas nos fizeram crescer, então não vou dizer que estavam erradas, mas elas, quando você vai olhar com dados, a meta de determinado representante não faz sentido com a de outro. Uhum. População, renda, eh, Perfeito. tudo isso não Pelo era comportamento levado. do consumidor ali daquela região. Era uma coisa assim, fulano vendeu X, ano que vem E ainda mais. vendeu X mais tanto por cento, e muito baseado na competência do representante, do que a gente via. Mas aí a gente vê que é o seguinte, independente do representante que está lá, aquela região, aquelas cidades que fazem parte da região, tem isso aqui para dar. Tem um mercado deste tamanho. Então a gente conseguiu chegar e criar umas fórmulas para imaginar o tamanho do mercado, para daí identificar uma participação que a gente quer, para daí criar uma meta. E em muitos lugares essa meta, que é a primeira vez que nós estamos aplicando agora para 2026, porque a gente começou em 2025, né, o processo. Então, este ano, nós tivemos que criar essa meta de uma forma assim, isso aqui é o potencial, mas a sua meta para este ano, Sim. porque esse potencial ficou muito longe do que a gente vem atingindo naquela região. Então, mas isso mostrou que com dados nós vamos chegar lá. Exatamente. Então, esse potencial, ele é um longo prazo. No curto e médio prazo, a gente fez escalas. Então, pela primeira vez, nós estamos tendo uma meta muito científica do que a gente quer de cada local. Sim. E mesmo que a gente não tinha, a meta já estava lançada quando nós viemos ao Sales Club para 2025, Sim. mesmo que a gente tinha uma meta já lançada em outro sistema, na nossa cabeça, na nossa gerência comercial e nós administradores, a gente já começou a fazer caminhos baseado nisso que a gente já estava aprendendo. E isso acabou dando resultado dentro do ano, apesar de uma meta num sistema antigo, a gente já conseguiu colher frutos de uma tecnologia nova, baseada em dados. Legal. E pela primeira vez na história da Enel, vocês então tiveram condição de projetar ou refinar a meta baseada nos dados do passado. Às vezes muitos empresários vêm aqui no Seus Clube e acabam se esquecendo de que eles podem utilizar o passado, analisar esses dados para ajudar a projetar aí o crescimento futuro. Foi essa a linha de atuação da Enel em 2025. Passado com dados de mercado. O Sim, nosso passado, muito importante. nosso passado, mas com os dados de mercado. E isso gerou um movimento interessante. Legal, legal. Júnior, e o mercado imobiliário de alto padrão? Ele continua aquecido, principalmente ali no litoral catarinense e em outras regiões do Brasil, puxadas ali pelo agro, por exemplo, no Mato Grosso. A Enel está conseguindo surfar essa onda, aproveitar essa oportunidade? Então, de 2023 para cá, a gente cresceu muito nos produtos premium. A gente tem Uhum. linhas mais básicas também, toda empresa precisa, nós temos um volume de produção grande dentro do nosso mercado. A gente trabalha com tudo, mas a gente viu que esse mercado realmente ele tem uma uniformidade melhor, uma previsibilidade melhor, esse mercado premium. Então a gente tem procurado desenvolver produtos que atendam a isso, apesar de a gente estar em Santa Catarina e todo mundo menciona muito o nosso litoral, que realmente é um case, né, como aquilo cresce, mas o Brasil inteiro tem regiões, algumas que você mencionou aí, e, e a gente tem buscado os melhores parceiros em cada região dessa para conseguir fazer isso, porque assim que um imóvel fica pronto, o próximo passo é o móvel, né? Uhum. Então a gente tem que estar ligado nesse mercado, tem que estar vendo o que está lançando, o que está produzindo e o que está entregando. Sim. Porque a gente tem que adequar para isso e tem que estar no lojista com o nosso produto lá que sabe também como chegar nesse mercado lá na frente. Então, esse joguinho tem que ser bem jogado. E falando do lojista e do cliente final, se a gente tem algum cliente interessado em ter o produto da Enel em casa, ou um lojista de uma loja de alto padrão de móveis que quer ter o produto da Enel, qual que é o caminho para essas pessoas conseguirem? Então, nós temos os nossos contatos, né, no nosso site, nós temos o nosso Instagram, @enelioficial, e nós estamos agora trabalhando para melhorar toda a nossa
comunicação para outros canais. A gente ainda Uhum. não estava explorando LinkedIn, Sim. Pinterest, então a gente está trabalhando tudo Pinterest isso faz muito sentido pra Enel, né? muito, muito. E Muito. principalmente nessa linha premium, a gente já está vendo que é uma rede social das mais utilizadas. É, enfim, nos procurando, seja através do Instagram, a gente vai retornar esse contato e vai colocar o nosso representante da área Pra fazer um em atendimento. contato. Isso no caso do lojista. No caso do consumidor, como a gente não atende diretamente, a gente vai orientar este consumidor onde procurar o produto. Todo mundo vai ser atendido. Chegando um contato lá no nosso direct ou na nossa caixa de e-mail, que os e-mails estão no site, ou no Uhum. telefone, a pessoa vai saber onde procurar, onde encontrar, vai receber a melhor forma de chegar até nós. Júnior, nessa nossa conversa eu costumo condensar, capturar algumas palavras. Eu acho que do legado do seu pai, da coragem que ele teve para fundar a Enel no momento que o Brasil passava, mas seguindo muito o propósito e o sonho dele de ser um empreendedor de indústria, eu coloco resiliência e coragem. E eu vejo também essa união da tradição com a inovação. Mas tem uma palavra que me chama atenção e que ela tá nas entrelinhas de tudo que você trouxe aqui para nós, que é planejamento. Vocês são muito organizados e muito planejados. Tanto é que a parte de estrutura de governança, você comentou que nos anos 2000, quando não era um assunto muito difundido, muito divulgado, ainda que a gente não tivesse esse boom da internet, das redes sociais, mas não era um assunto que os empreendedores, digo, levavam tão a sério nessa época. E hoje a Enel vive um momento, você comentou comigo, em que você já também está preparando para que a terceira geração assuma o comando da companhia. E como tem sido essa preparação, essa estruturação? Então, tudo isso começou lá atrás com as holdings, acordo de cotista e toda essa ideia, porque meu pai, ele era daquela pessoa que queria ter todo mundo na empresa. Uhum, Então, eu fui direto para a empresa, o Sandro foi direto para a empresa logo depois, mas o Daniel e a Ana Maria foram seguir outras profissões sim. e com o tempo voltaram, para a alegria dos nossos pais, né? Não só meu pai como minha mãe, porque eles queriam ver todo mundo na empresa. É, só que a próxima geração é maior. Uhum. Então, a gente tem que ter bem organizado isso para que eles entrem e a empresa não vire uma bagunça. De Então, forma organizada, com os papéis bem divididos. por isso que lá atrás foram criadas várias regras, várias normas, tudo não é para complicar, mas é para dar tranquilidade na família. Com certeza. Até para que esse sonho dos nossos pais não vire um pesadelo, que tudo aconteça direitinho. Os meus filhos são os mais velhos. O meu filho mais velho, o Alexandre, não quis trabalhar na empresa. Ele tem uma carreira internacional, aí trabalha para Legal. multinacionais, viaja muito para fora, é country manager de uma multinacional no Brasil hoje. Então está indo bem sem estar Tudo na bem. Enel. Então eu sempre deixei claro que não o sonho é dele e não meu. Uhum. Já o Otávio quis vir, então ele entra sabendo que tem que cumprir certas normas para poder permanecer na empresa. Já os dos primos são todos mais novos. E o filho do Daniel, o Heitor, que é o mais velho, seguiu outro caminho também. Sim. Já está empreendendo pelo lado da engenharia. Mas a gente não sabe quantos vêm, mas já está havendo um balanço natural. Nem todos vêm, Sim, e sim. isso é bom, porque não cabe todo mundo. Exatamente. Então você tem tudo regulado. Quem gostaria de vir para a empresa vai ter liberdade, mas tem que cumprir com o que se espera. E quem não vem vai ter apoio para seguir suas carreiras. Então, o que eu espero é que quando chegar esse momento de passar o bastão, tudo isso continue organizado da melhor forma possível para que isso se perpetue. A gente vê as empresas no Brasil morrendo muito cedo. Exatamente. Nós temos 42 anos. Será que na mão do Otávio e dos primos dele pode ir mais 42? Uhum. Espero que sim. E depois aí eu acho que já é demais eu ficar pensando que eles vão ter que ver o que eles querem da empresa para frente, né? Porque é tanta mudança, é tão rápido que a gente pensar para o ano que vem já é complicado, né?
Mas a gente procura deixar tudo estruturado, a empresa sólida, a gente trabalha muito por isso, a gente planeja muito para isso. Então, eu sempre digo, a gente poderia ter o dobro do tamanho, mas também poderia ter quebrado. Então, a gente é muito pé no chão e mantém tudo organizado para que não tenha sobressaltos todo dia, porque eu lá atrás eu e meu pai tivemos que apagar muito incêndio. Então, agora é levar a coisa com um crescimento controlado e sustentável. Legal demais. Júnior, é uma honra enorme para o Sales Clube ter a Enel como empresa membro da comunidade Elite, conhecer o legado, a história da família, tudo que vocês construíram e ainda vão construir aí, agora a partir da terceira geração da companhia. E esse podcast, ele tem uma função muito especial, um objetivo muito especial de inspirar o empreendedorismo no Brasil. Empreendedores que querem crescer as suas empresas por meio das vendas e também aqueles líderes de empresas que sonham um dia em empreender. Eu queria te convidar a deixar uma mensagem para essas pessoas. Então, eu comecei lá atrás dizendo que o legado que nosso pai deixou para nós envolve duas palavras, né? Você falou outras e todas fazem sentido, resiliência e tudo, mas acreditar e ter crédito. Então, assim, acreditar no sonho e fazer. Nós fizemos muita coisa aos trancos e barrancos lá atrás, Uhum. mas a gente acreditava que podia dar a volta a cada dificuldade e chegar numa situação mais confortável. E a gente ganhou esse crédito cumprindo com as promessas, seja com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com os nossos financiadores lá do começo, Uhum. né? A gente cumpriu com o que prometia. E quando tinha que correr atrás de algo para que pudesse cumprir com a palavra, a gente corria. Então, não basta acreditar se você não fizer sua parte. Mas também não queira que os outros acreditem em você porque você acha que merece crédito. Você tem que fazer por merecer o crédito. Então, se tiver que ficar umas noites sem dormir para cumprir o compromisso, não pode ter preguiça, tem que cumprir o compromisso para que daí acreditem, porque se forma na própria comunidade. Nós sempre tivemos muita participação comunitária, que o meu pai sempre foi muito ligado a isso e sempre participou em eventos e participou e deu apoio para a comunidade, tentou dar retorno para a comunidade torce por você. Exatamente. Você tem crédito da própria comunidade que está em torno. Não está comprando o teu produto, não está trabalhando na tua empresa, mas está, nossa, uma empresa daqui. Ela se torna uma empresa querida pela comunidade. Eu trabalhei numa indústria que tem essa imagem positiva na cidade onde foi fundada e onde tem as unidades também. E isso é energia positiva, né? Então, essa energia a gente tem que buscar. Quando a gente trabalha, por exemplo, com 100% da nossa energia produzida própria por energia fotovoltaica, a gente preserva uma mata atlântica natural de 200 mil metros quadrados que meu pai não deixa ninguém encostar numa árvore lá, porque ele quer deixar que aquilo a cidade está começando a abraçar e quer ter no centro da cidade, daqui a pouco, 200 mil metros quadrados de mata atlântica preservada. Então, essas situações, tudo isso cria um clima bom também para a empresa. Que a empresa não pode só viver da comunidade, ela tem que retornar também. Com certeza. Proteja o seu nome, tenha crédito, cumpra suas promessas e a consequência positiva disso é que se torna uma empresa com credibilidade e muita confiança. E todos acabam torcendo, gerando ali uma energia positiva. Exatamente. Acredito muito nisso. Obrigado, Júnior. Obrigado, prazer para nós aí esse episódio. Estamos muito felizes. Pode ser. Muito bom. E para você que nos acompanhou, não se esqueça, nos siga nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, aqui no YouTube. Ative o sininho para você se lembrar, para ser notificado dos próximos episódios do Pode Ser Elite e divulgue o nosso podcast para que ele chegue em líderes incríveis como você. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.